E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Hoje é um culto da vitória, né? Nós estamos num culto da vitória. E eu creio que o Senhor tem, sim, vitória para você nessa noite. Não sei o que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades. Amém? Gênesis capítulo 37, vamos lendo alguns versículos a partir do versículo 13, tá? Vamos lá. E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui eu estou. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Digo-me, rogo-te, onde eles estão apacentando seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: vamos nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isto, o livrou de suas mãos e disse: não o matemos. E Rúben lhes disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que, quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias, e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, neste momento, a Tua palavra será ministrada. Eu sou apenas o Teu canal, o Teu instrumento aqui nesta noite, que eu cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Que a Tua palavra vá de encontro ao coração do meu irmão, da minha irmã, que entrou aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. Que nós estejamos com nossos ouvidos abertos e atentos ao Teu falar. Fale, não te cales nessa noite, não te detenhas ao nosso respeito. Eu oro crendo no nome de Jesus. Você pode glorificar Ele, adorar a Ele, exaltar a Ele nessa noite. Queridos, esse texto, ele é um texto muito conhecido. E é um dos relatos da Bíblia que mais nos comove e que mais nos chama a atenção, sobretudo pela capacidade que foi dada por Deus a José de superar uma página da sua história que não foi tão fácil. Sabemos que tudo o que ele passou, que tudo o que ele viveu, nós compreendemos que estava tudo dentro do cronograma de Deus, que estava tudo dentro do projeto de Deus, que estava tudo dentro do plano de Deus. Mas quando lemos a história, nós não podemos olhar para ela com um olhar assim muito romântico, porque é uma história violenta se você parar para analisar. A forma como ele foi tirado do meio do convívio da família, do convívio do pai, que já era alguém de idade, a forma como ele foi tirado do convívio da mãe,
A forma como ele foi jogado dentro daquela cova, em algumas versões, vai dizer que ele foi jogado dentro de uma cisterna. A forma como ele foi vendido para aqueles ismaelitas. E como a história dele se desenvolveu no decorrer dos relatos dos capítulos da Bíblia que vocês conhecem. José foi vendido, José foi colocado de livre, passou a condição de escravo. Mas o que me conforta nessa história, que mesmo sendo uma história de dor, uma história de injustiça, uma história de violência que ele sofreu, me conforta saber que tudo estava dentro de um planejamento de Deus. E nós vemos isso lá no final, quando o faraó começa a ter os sonhos, não tem quem interprete esses sonhos, e alguém fala de José e fala do dom que o Senhor havia colocado nele para interpretar sonhos. E aí a trajetória de José, o quadro de José, começa a se reverter a partir do momento que o copeiro se lembra dele e intercede por ele junto a Faraó, dizendo: olha, na prisão havia um homem comigo que ele revelou que eu estaria de volta ao meu posto, entregando o copo nas suas mãos novamente. E Faraó faz o quê? Mande chamar. E quando José se coloca diante dele, Faraó conta os sonhos das espigas secas, das outras espigas boas, das vacas magras, das vacas gordas. Deus dá o devido discernimento para José, e José interpreta os sonhos e livra o Egito de passar por uma situação de escassez e de fome, assim como as outras nações iriam passar. Ou seja, Deus estaria dando para José um plano de livramento para aquela nação. E daí nós vemos que tudo que ele passou, que tudo que ele atravessou, que o fato do Senhor ter deixado ele ser vendido pelos irmãos, nada menos, nada mais foi um planejamento de Deus, para que através dele houvesse livramento não só para a sua casa, mas também para outras pessoas. E tem situações na minha vida e na sua vida que você passa hoje e você não consegue compreender. Você vai compreender lá no final, quando você já vê todo o cenário montado, quando você já vê as coisas encaixadas nos seus devidos lugares. Mas nós temos uma dificuldade de compreender a ação de Deus, de compreender os processos de Deus. Ninguém sabe explicar o porquê de uma pandemia. Mas nós sabemos que tudo é permissão do Senhor. E que Ele está no controle das coisas, inclusive das coisas que não são tão boas. Não foi assim que que Jó falou para sua esposa? Porventura você pode aceitar o bem de Deus, mas não pode aceitar o mal? Porque nós temos essa tendência de achar que o mal, não, Deus não cria o mal, Deus não permite coisas ruins. Deus só permite coisas boas. Mas eu quero te dizer que Deus também permite momentos de adversidade e tribulações. E que no Evangelho, esse Evangelho que nós cremos e vivemos, é um Evangelho que teremos sim dias difíceis, dias de tribulações, dias em que vamos olhar e as portas vão parecer fechadas. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que estava na trajetória de José, que estava na história de José, que estava ali na frente do percurso que José iria ter daquele momento em diante, é o mesmo Deus que está no controle da minha vida, está no controle da tua vida, está no controle de pandemia, está no controle de economia, está no controle de política. Ele é Deus, é soberano. Então, a Bíblia diz que nele não há sombra alguma de variação. Ele é o Pai das luzes. Então, Deus que operava no passado continua operando hoje. E quando José, na sua adolescência, começa a receber de Deus os primeiros sonhos, em que ele vai contar para os seus irmãos, ele vai contar para o seu pai o primeiro problema que ele enfrenta. A sua família não dá crédito para aqueles sonhos. Chega um determinado momento em que Jacó questiona ele e fala: por acaso você acha que eu e os seus irmãos vamos nos dobrar diante de você e você vai estar sobre nós?
seja, o primeiro limitador que ele encontrou foi a família, o descrédito da família. E às vezes nós vamos receber projetos de Deus, sonhos de Deus, que algumas pessoas não vão compreender. Que mesmo que você conte e fale que foi Deus que te deu, ela não vai conseguir entender, porque tem coisas que é entre você e Deus. E às vezes nós temos dificuldade de entender que algumas coisas competem somente a nós e Deus, e pessoas de fora não vão compreender. Por isso que às vezes algumas pessoas se frustram, porque elas abrem os seus projetos, os seus sonhos, para pessoas que vão olhar e falar, mas você, esse sonho, não, isso aí não é para você não. Isso aí não é projeto para a sua vida. Mas Deus já havia determinado, Deus já estava mostrando para José, e não eram sonhos comuns, eram sonhos que estavam sendo revelados, mostrando para ele aonde ele iria chegar e aonde a posição que ele seria colocado. Só que tem uma questão, Deus não revelou para ele como seria o processo, o que ele iria passar até ele chegar naquela posição. Como tem muitas pessoas que dizem, Deus me fez uma promessa, Deus falou que eu vou ser isso, Deus falou que eu vou ser aquilo, Deus falou que eu vou chegar a tal lugar, mas Deus nunca vai revelar como vai ser, porque se Ele nos mostrar a trajetória, provavelmente nós não vamos querer. Se Deus falasse para José, olha, você será colocado numa alta posição no Egito, mas só que antes você vai ser vendido, você vai ser escravizado, você vai ser caluniado, provavelmente ele ia falar, passo a vez, quero não, porque não tem sonhos, não tem projetos de Deus, sem que antes você viva os processos que Deus tem para você. Não adianta nós queremos pegar atalho, eu vou por aqui porque vai ser mais rápido, ou eu vou pelo outro lado porque vai ser mais fácil. Aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos passar, vamos passar antes de chegar ao lugar que Deus tem para nós. Mas eu tenho uma notícia, você chega. Você sempre chega. E eu falo isso com tanta convicção, e eu tenho autoridade para falar isso aqui, porque eu e a minha família, nós temos experiência de vida para falar sobre isso. Porque nós morávamos no Rio de Janeiro, num estado, eu nasci, fui criada no Rio de Janeiro, somos carioca, e de repente o Senhor fala assim, eu vou tirar vocês do Rio. Mas Deus nunca falou para onde nós iríamos. Assim como o Senhor não falou que quando nós chegássemos aqui, nós enfrentaríamos desemprego, que nós enfrentaríamos doença, que nós moraríamos em uma casa de 1 quarto, que nós teríamos uma caixa de isopor como geladeira. Se ele falasse isso, de repente eu falaria, não quero passar por isso. Mas o Senhor nos trouxe, e passamos o que passamos e vencemos. Porque quando é de Deus, você passa o que passar, mas você chega onde Ele tem para você chegar. E a minha palavra para você nessa noite é que você não desista daquilo que o Senhor já falou com você. Nós estamos num tempo difícil, em que as pessoas estão precisando de muitas motivações para continuar. Em que as pessoas estão precisando de um empurrãozinho para continuar. Mas a palavra de Deus, essa palavra que eu estou falando com você, ela já é respaldo suficiente para que você continue. Porque ela te dá garantia de vitória, ela te dá garantia de melhora, ela te dá garantia que a promessa vai se cumprir, ela te dá garantia de cura, ela te dá garantia de restauração. Então Deus não tem que nos provar mais nada. E quando nós saímos do Rio, meus pais já tinham mais de 40 anos. Nós viemos para um estado que nós não conhecíamos ninguém. Viemos debaixo de uma palavra. Chegamos aqui, trouxemos as roupas do corpo e uma televisão, porque na época 29 polegadas era muito boa. Então, era cara. E meu pai falou, vamos levar a televisão. E viemos de ônibus e só tínhamos o dinheiro para comprar a passagem. E Deus sempre falando, eu vou abençoar, eu vou prosperar,
eu vou abrir a porta. Mas aí, se você me perguntar o que nós passamos até que nós chegássemos no ponto que nós estamos hoje, não foi fácil. Não foi nada. Longe da família, longe da igreja que eu cresci, fui criada, longe dos parentes, num estado de cultura diferente, clima diferente, pessoas diferentes. E várias vezes, se você perguntar, queríamos voltar para trás. Mas só que nós tínhamos uma palavra. E todas as vezes que vinha o desânimo, nós nos apegávamos àquela palavra. Todas as vezes que você pensar em parar, se lembre da palavra. Todas as vezes que você pensar em retroceder, se lembre da palavra. Todas as vezes que você pensar em largar tudo, se lembre da palavra que já foi liberada. E a palavra de Deus diz que tudo que Ele lança não volta vazio, sem que antes cumpra aquilo para qual foi enviada. Eu não sei qual foi a palavra que Deus lançou sobre a tua vida, mas ela não vai retornar sem que antes se cumpra. Aleluias! Não é fácil você lidar com o descrédito de pessoas. Não é fácil você se tornar alguém que vai ser movido a todo momento somente pelo Senhor. Andar com o Senhor vai na contramão do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão pensando. Eu estava com o meu casamento marcado para junho. E tem muitas pessoas que falam, mas para que festa num tempo desse? Eu falei, o meu Deus falou que eu iria me casar com tudo que eu tenho direito. Então eu não abro mão do meu casamento. E aí nós tivemos que remarcar para dezembro, para o final do ano. E aquilo me chateou um pouco, mas eu falei, o Senhor está no controle. Deus está no controle. Se Ele falou que eu vou casar, que eu vou entrar vestida de noiva, com pandemia, sem pandemia, a promessa que Ele me fez está de pé. É isso que você precisa entender. Que Deus não está lá no céu com uma máscara. Deus não está lá no céu sentado passando álcool em gel. Está tudo dentro do cronograma de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. E é por isso que eu não me apavoro. É por isso que eu não me assusto. Até porque a Bíblia já me disse, já me alertou a respeito das coisas que aconteceriam. Então eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor, Ele vai se levantar. Aleluias! Ele vai se levantar e a promessa que Ele me fez não depende de circunstâncias favoráveis. Nunca na minha vida aconteceu nada com boas circunstâncias. Sempre foram em circunstâncias difíceis. Nunca vi nada favorável. Mas Deus sempre gosta de uma situação que está desfavorável, né? Deus é o contrário. E nós temos que aprender a lidar com os planos, os sonhos, os projetos audaciosos de Deus. Pense em um Deus que te manda dar 7 voltas em volta de uma muralha. Pense em um Deus que manda você pegar o seu único filho e levar para um monte e sacrificá-lo. Pense em um Deus que usa uma prostituta Raabe para dar livramento aos espias. Você consegue compreender esse Deus? Pense em um Deus que abriu o mar vermelho. Você consegue entender esse Deus? Pense em um Deus que curou uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue. E a mulher que estava encurvada andando há 18 anos. Você pode compreender ou explicar esse Deus? Deus está acima de tudo que é humano. De tudo que é lógico, de tudo que é racional. É por isso que a Bíblia fala que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. Eu quero te dar um conselho aqui nessa noite da parte de Deus, baseado nessa palavra. Se você andar movido pelas notícias, se você andar movido pelos números, se você andar movido por aquilo que você está ouvindo à sua volta, você não chega onde Deus tem para você. Então, quer um conselho? Coloque máscara nos ouvidos também, para que você ouça somente a voz de Deus. E quando Deus fala, todas as vozes externas têm que ser caladas. Todas.
Porque você precisa se apegar àquilo que o Senhor já falou com você. É difícil? É, porque quando nós olhamos a situação, achamos, está caótico, está dramático. Mas Deus sempre na história entrou e reverteu a situação. Sempre. E eu tenho convicção que nós estamos chegando no tempo em que tudo isso vai passar. Vai acabar. Porque o mesmo Deus que faz a ferida, Ele mesmo sara. É isso que a Bíblia diz. O mesmo Deus que permite a tempestade, Ele traz a calmaria. Você está vivendo tempestade na tua vida? Você está vendo as coisas tudo contrárias a você? Eu quero te dizer, Deus está pronto a se manifestar, Ele está pronto para agir, Ele não está alheio ao que está acontecendo, Ele está com os olhos voltados para a tua vida. E crer nisso, nesse tempo, é o nosso maior desafio. Exercitar a fé, nesse tempo, é o nosso maior desafio. José é vendido para os ismaelitas, e quando ele chega no Egito, ele é vendido uma segunda vez para o oficial, que era Potifar. Ele foi colocado lá dentro da casa de um oficial do Egito, e Potifar, percebendo que tudo que ele colocava à mão prosperava, entregou nas mãos dele a administração de todos os seus bens e de toda a sua casa. Perceba uma coisa, que não é o lugar que faz você, mas é você quem faz o lugar. Que não é o lugar que te abençoa, mas é você que abençoa o lugar. Ele estava em condição de escravo, mas a condição dele de escravo não impediu que Deus, através dele, fizesse aquele lugar prosperar. Ele abençoava o lugar, não era o lugar que abençoava ele. Deus não precisa de um lugar, não, eu tenho que te mandar, não. Você abençoa o lugar, não é o lugar que te abençoa. Por isso que a Bíblia diz que é o lugar onde você colocar a planta dos seus. É você que abençoa o lugar. E quando ele começa a colocar as mãos em tudo, e aquele homem vai vendo que tudo vai prosperando, que tudo vai mudando, José tinha tanta convicção daquilo que Deus tinha para a vida dele, que a condição, ele não agia como escravo, ele não pensava como escravo, mas ele agia, se comportava como alguém que sabia que estava ali e tinha um propósito a ser cumprido. Se levanta a endemoniada da mulher de Potifar, o acusa de assédio, ele foge, a roupa dele fica nas mãos dela. José vai parar na prisão durante 2 anos, injustamente, por um crime que ele não cometeu. E adivinha o que aconteceu? Ele chegou na prisão, e os responsáveis pela prisão, vendo que tudo que ele colocava a mão na prisão prosperava, ele passou até agora a administração da prisão. Você não está entendendo o que eu estou te falando, não. Aonde você for, a bênção do Senhor vai com você. Aonde você entrar, a bênção do Senhor entra com você. Estando aprisionado em uma tribulação ou não, mas se o teu espírito está livre, meu querido, onde você colocar a tua mão vai ser abençoado. Onde você colocar a tua mão vai prosperar. Estamos na pandemia, mas Deus vai te prosperar. Estamos na escassez, mas Deus é Deus de provisão. Aleluias! Queridos, José chegou aonde precisava chegar. Além dele ter suportado todo o processo que ele viveu, todas as dores que ele viveu, todas as injustiças que ele sofreu, algo foi determinante para que ele assumisse o governo. Entenda que nós estamos falando de um estrangeiro assumindo o governo de uma das maiores nações da época. Ele só estava abaixo de Faraó.
Mas o que foi determinante para que ele sentasse no trono, para que ele vivesse a plenitude da promessa e a plenitude do sonho, é uma palavrinha bem pequenininha. Ele perdoou. Tem coisas na minha vida e na tua vida que estão condicionadas ao estado do nosso coração. Pastora, mas foram injustos comigo. Me magoaram, me feriram. Eu não estou aqui questionando se o que você viveu, se o que você passou, se o que você ouviu é legítimo ou não. Pastor, eu estava na minha razão e eu não posso perder minha razão. E deixa eu te dizer, crente não perde, crente libera. Se você vai chegar lá no trono, assumir o governo de vez ou não, depende do estado do teu coração. Tem gente que não avança, tem gente que não está rompendo, que não está crescendo, que não está evoluindo, que não está florescendo, porque está carregando dentro de si rancores, mágoas, ressentimentos. E eu li toda a história de José, todos os capítulos. Em nenhum momento você vê José se lamentando ou tramando algum tipo de vingança contra os seus irmãos. Inclusive, quando eles chegam até o Egito, e José se revela para eles, sabe o que ele fala? Irmãos, José era crente demais. Falou assim, olha, não se entristeçam não. Foi o Senhor que me mandou na frente de vocês para preservar a vida. Você quer ver os seus sonhos concretizados? Primeiro, você tem que passar pelos processos de Deus. Não adianta fugir. Segundo, como que está o estado do seu coração? O que você anda guardando aí dentro? Ah, me falaram isso, aquilo outro, e até hoje eu não... Meu irmão, libera isso. Pastor, mas eu sou meio assim, eu não gosto que falam comigo em tal tom, em tal jeito, e tal coisa. Deixa eu te contar um negócio para nós finalizarmos, que o meu tempo já se encerrou. Mais ou menos dos meus 18 aos meus 22 anos, eu estava me tornando uma pessoa complicada. Difícil. Muito difícil. Rancorosa. Ressentida. Magoava com muita facilidade. E algumas pessoas até questionam assim, mas por que você não casou ainda? Hoje eu entendo porque eu não casei ainda e vou me casar somente esse ano. Porque o Senhor precisava trabalhar coisas em mim que eu não poderia levar para um casamento. Dentre eles, se fizesse qualquer coisa, era 3 dias de bico. Sem falar. Sem conversar, emburrada. E um tempo eu comecei a entrar num tratamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me apontar, você está errada nisso, você está errada nisso, e você está errada nisso. E você precisa mudar, filha. Sabe o que é o Espírito Santo mostrar para você quem você é de fato, de verdade? Que você não é tão bom assim igual você pensa? Foi o que o Espírito Santo fez comigo. Hoje eu estou com 27 anos, não parece. Não parece. Mas hoje eu sou outra pessoa. As minhas emoções são outras. A minha forma de lidar com as pessoas são outras. A minha vida espiritual é outra. O meu ministério é outro. A minha visão de relacionamento é outra. Mas porque eu reconheci e deixei o Senhor tocar na minha vida. O que eu estou te dizendo é que você está tendo uma oportunidade aqui nessa noite de pedir para que o Senhor trabalhe também no seu coração. Para que Ele tire todas as mazelas, todas as bagagens, todos os traumas que você carrega. Só chega no governo quem entende que o que passou, passou por um propósito de Deus. Amém? Eu queria orar por vocês, você pode colocar-se de pé. Se tem alguém aqui nessa noite que você está passando por algum tipo de processo,
Seja na sua casa, na sua família, no seu emprego, no seu casamento, nas suas finanças. Eu não sei qual é a cova que te jogaram. E eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Mas eu quero te dizer, suporte um pouco mais, porque a vitória está chegando. E a segunda coisa, se tem alguém aqui que você precisa perdoar. Eu estava na minha casa e o Espírito Santo estava falando muito comigo sobre perdão. Se você precisa liberar algo para alguém, eu não tenho mais contato, liga. Manda mensagem, mas não fui eu. Perdão é decisão e Deus não está preocupado quem foi o causador do problema. Ele está olhando quem vai tomar a iniciativa. Então, se você tem algo a resolver, meu irmão, resolva. Para que você viva a plenitude do seu sonho, do propósito de Deus na sua vida. E se você tem isso, você tem essa de, olha, eu tenho dificuldade em perdoar, tenho dificuldade em pedir perdão, estou passando por um processo difícil, você vai colocar a mão no seu coração e eu vou orar por você. E a partir de hoje, essa cadeia que está te prendendo, Satanás vai sair. E você vai perdoar, você vai pedir perdão, você vai viver o que o Senhor tem para a sua vida. Porque há um trono, um governo que está preparado para você tomar posse dele. E você vai chegar lá. Deus, eu coloco a vida dessa pessoa, eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã. Se há pessoas aqui que estão passando por um processo, que estão passando por desertos, que o Senhor ajude essa pessoa a enxergar o propósito maior através disso. O Senhor não permite lutas por acaso. O Senhor não permite dores por acaso. Em tudo o Senhor há de ser glorificado. Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça, para que essa pessoa não esmoreça, para que essa pessoa não venha parar no meio do processo, mas que ele venha continuar até o final. Deus, essa irmã que precisa perdoar, esse irmão que precisa perdoar, essa pessoa que também precisa pedir perdão, ajuda. Cura as feridas, cura a alma, cura o coração, cura a mente e quebra as algemas, quebra as cadeias, quebra as correntes. Libera, Senhor, as bênçãos sobre a vida dessa pessoa e que ela possa viver uma vida leve, uma vida livre, uma vida plena em Ti. Longe das dores do passado, longe das mágoas, dos rancores, dos ressentimentos. Nos ajuda, Senhor, até o Teu caráter, até o caráter de Cristo na nossa vida, para que nós possamos avançar e prosseguir para o alvo, Senhor. Renova as forças da Tua igreja, restaura a esperança, restaura a fé, restaura os sonhos e os propósitos, os projetos, restaura ministérios aqui nessa noite, Senhor. Eu entrego cada um aos Teus cuidados nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.